Boa noite a todos. Desejar uma boa noite a todos que nos acompanham para a rede social. Boa noite aos colaboradores da casa. Boa noite ao meu primo César, meu irmão, né? Parceirão, obrigado aí pela parceria, sempre está junto comigo em todas as minhas decisões aí. Você é mais que um irmão. Boa noite aos meus colegas vereadores. Vamos iniciar a sessão. Sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2025. Com a certeza da presença de Deus nesse plenário, denominado vereador Florindo Tonelli, e tendo o número legal de vereadores, declaro aberta a 33ª sessão ordinária do primeiro ano de mandato da 17ª legislatura do município de Manoel Ribas, nos seus 69 anos. Peço a todos que estamos em pé, seja feita a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos permanecer um minuto de silêncio em memória do Mário Caulin. Solicita a primeira secretária, a vereadora Salete, que faça a leitura do expediente da mesa. Prefeitura Municipal de Manoel Ribas, ofício número 373 de 2025. Manoel Ribas, 14 de outubro de 2025. Ao excelentíssimo senhor vereador Márcio Pátera, presidente da Câmara Municipal de Manoel Ribas. Encaminho o projeto de lei número 56 de 2025. Senhor presidente, encaminho por intermédio a Vossa Excelência para apreciação em regime de urgência a aprovação da Câmara Municipal de Manoel Ribas, o incluso projeto de lei número 56 de 2025, em que o Executivo Municipal, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal de Manoel Ribas, Estado do Paraná, abrir crédito adicional suplementar no valor total de R$ 281 mil, junto ao orçamento do município para o exercício financeiro corrente. Na oportunidade, reafirma a Vossa Excelência aos senhores vereadores protestos de alta consideração. Atenciosamente, José Carlos da Silva Corona, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 56, de 14 de outubro de 2025. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Manoel Ribas, Estado do Paraná, abrir crédito adicional suplementar no valor total de R$ 281 mil, junto ao orçamento do município para o exercício financeiro corrente. A Câmara de Vereadores do município de Manoel Ribas, Estado do Paraná, aprovou e eu, José Carlos da Silva Corona, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a abrir crédito adicional suplementar ao presente exercício financeiro de 2025, na importância de R$ 281 mil, classificado sobre a seguinte dotação orçamentária: Poder Legislativo, Câmara Municipal, discussão e votação das leis, vencimento e vantagem fixa, pessoa civil, R$ 106 mil. Manutenção das atividades do Legislativo, de área civil, serviço de tecnologia da informação e comunicação, pessoa jurídica, voltando um pouquinho, de área civil, R$ 86 mil, e serviço de tecnologia da informação e comunicação, R$ 6 mil. Equipamento e material permanente, R$ 83 mil, num total de R$ 281 mil. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito suplementar autorizado no artigo 1º desta lei, servirá de recurso a redução das seguintes dotações orçamentárias: Poder Legislativo, Câmara Municipal, discussão e votação das leis, contribuição patrimoniais, R$ 20 mil. Manutenção das atividades do Legislativo, vencimento e vantagem fixa, pessoa civil, R$ 51 mil. Contribuições patronais, R$ 50 mil. Material de consumo, R$ 95 mil. Passagens e despesas com locomoção, R$ 35 mil. Serviços de consultoria, R$ 15 mil. Indenizações e restituições, R$ 15 mil, num total de R$ 281 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Paço Municipal, Prefeito Raul Ferreira Messias, aos 14 dias do mês de outubro de 2025. José Carlos da Silva Corona, Prefeito Municipal. Justificativa. A presente proposta do projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal de Manoel Rivas, Estado do Paraná, a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 281 mil, junto ao orçamento do município para o exercício financeiro corrente. Esta medida se faz necessária e justificada por uma série de fatores que visam o interesse público e o corrente funcionamento da Câmara Municipal. A justificativa para um projeto de lei de criação de crédito adicional suplementar pode ser basear em princípios constitucionais, normas legais e jurisprudência pertinente. A Constituição atribui ao Poder Legislativo a competência para deliberar e aprovar o orçamento público, incluindo a autorização de créditos adicionais. Portanto, a apresentação de um projeto de lei para a criação de crédito suplementar respeita a separação de poderes e competências constitucional do Legislativo nessa matéria. O princípio da legalidade estabelece que a execução do orçamento público deve ser realizado de acordo com o que está previamente estabelecido em lei. Nesse sentido, um crédito adicional suplementar só pode ser criado mediante autorização legal específica, justificando a necessidade de um projeto de lei para a sua implementação. A legislação orçamentária inclui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual. Estabelece procedimentos e limites para a execução do orçamento público. Se houver necessidade
de alocação de recursos além do previsto nessas normas. Um crédito adicional suplementar deve ser criado em conformidade com as disposições legais vigentes. A criação de crédito adicional de forma transparente e legalmente fundamentada contribui para a segurança jurídica e a estabilidade financeira do Estado. Ao seguir os procedimentos estabelecidos em lei para alocação de recursos, o governo garante que suas ações sejam consistentes com o ordenamento jurídico e não compromete a estabilidade econômica do país. Manuel Ribas, 14 de outubro de 2025. José Carlos da Silva Corona, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 8 de 2025, de 17 de outubro de 2025. Emenda. Institui, no âmbito do município de Manuel Ribas, Estado do Paraná, o Dia da Mulher do Agro e das outras providências. A Câmara de Vereadores do município de Manuel Ribas, Estado do Paraná, aprovou e eu, José Carlos da Silva Corona, Prefeito Municipal, sancione a seguinte lei. Fica instituído no âmbito do município de Manuel Ribas o Dia da Mulher do Agro, a ser comemorado anualmente no dia 15 de outubro. Artigo 2º. O Dia da Mulher do Agro passa a integrar o calendário oficial de comemorações do município de Manuel Ribas. Artigo 3º. A data tem por finalidade reconhecer, valorizar e divulgar a importância da mulher na agropecuária e nas atividades do agronegócio, destacando sua contribuição para o desenvolvimento econômico, social e cultural do município. Artigo 4º. A ocasião, o poder público poderá promover, em parceria com entidades da sociedade civil, cooperativas, sindicatos e instituições de ensino, eventos, palestras, feiras, exposições, seminários e demais atividades educativas e comemorativas, voltadas à valorização e fortalecimento da mulher do campo. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessária. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Vereador, ao 10º dia do mês de outubro de 2025. Valdinei Fogaça Andriassi, vereador. Justificativa do projeto de lei. A Rede Brasil Mulher, criada no decreto número 9.233 de 2017, reconhece a importância da implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e tem como principal propósito promover o desenvolvimento e a competitividade da mulher no agronegócio. Por meio de suas ações, busca-se estimular a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, assegurando dignidade, reconhecimento no trabalho e fortalecimento da autonomia feminina, especialmente nas atividades produtivas do campo. Em consonância com o ODS da Agenda 2030, a atuação da Rede Brasil Mulher reforçou o compromisso com a igualdade de gênero e o
empoderamento econômico das mulheres, fomentando políticas e iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável das atividades agropecuárias e à valorização da mulher rural. É inegável o trabalho desempenhado pelas mulheres do campo ao longo dos anos, com suas percepções sensíveis e precisas, atenção aos detalhes e espírito de cooperação, contribuíram decisivamente para o crescimento e a dinâmica do agronegócio, enfrentando os desafios e superando barreiras históricas. A mulher do agro não apenas planta e colhe, mas também opera máquinas agrícolas, dirige trator e participa ativamente de todas as etapas da produção, demonstrando força, coragem e competência. Essa presença cada vez mais expressiva reflete uma verdadeira transformação no cenário rural. Hoje, as mulheres ocupam um papel fundamental em todas as áreas, da produção à gestão, da comercialização à liderança, imprimindo suas características de resiliência, adaptabilidade, persistência e visão estratégica, impulsionando o crescimento, a produtividade e a inovação no campo. No contexto total, a mulher manoel-ribense sempre se destaca pela dedicação e protagonismo, desde a primórdios da formação do município de Manoel Ribas, quanto as primeiras famílias chegaram para desbravar a terra fértil e iniciar o cultivo. O papel da mulher foi essencial. Ela esteve lado a lado com seus familiares na preparação do solo, no plantio, na colheita e em todas as etapas do desenvolvimento agrícola. Ainda que, por muito tempo, sua contribuição tenha sido invisibilizada. É imprescindível reconhecer o valor histórico, econômico e social do trabalho da mulher do campo, cuja atuação é vital para a sustentabilidade da agricultura familiar e para o fortalecimento da economia local. A mulher manoel-ribense está presente em todas as frentes, no plantio, na colheita, na criação de animais, na ordenha, na produção de queijo, nata e manteiga, conciliando essas tarefas com o cuidado da família e da comunidade. Essa capacidade de consolidar múltiplas funções, aliada à sua dedicação e sensibilidade, demonstra que a mulher do agro é agente essencial de desenvolvimento, inovação e equilíbrio social. Diante disso, a atual gestão municipal, por meio da iniciativa do vereador professor Valdinei Fogaça Andreassi, reafirma seu compromisso em reconhecer e valorizar as conquistas femininas no agronegócio, instituindo oficialmente o Dia da Mulher do Agro no calendário municipal. Mais do que uma homenagem, essa data simboliza o reconhecimento de trajetória, das lutas e das conquistas da mulher do campo, estimulando o fortalecimento de suas representatividade, a garantia de seus direitos, a promoção de oportunidades
e o incentivo de liderança feminina na comunidade rural de Manoel Ribas. Gabinete do Vereador, ao 17º dia do mês de outubro de 2025. Valdinei Fogaça Andreassi, vereador. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia. Obrigado, vereador Salete. Encaminho o projeto de lei do Executivo Municipal 56/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Manoel Ribas, Estado do Paraná, a abrir crédito adicional suplementar no valor total de R$ 281 mil, junto ao orçamento do município para o exercício financeiro corrente, para que as comissões dêem seus pareceres. Encaminho o projeto de lei legislativo municipal número 08/2025, de proposição do vereador Valdinei, que institui, no âmbito do município de Manoel Ribas, Estado do Paraná, o Dia da Mulher do Agro, para que as comissões dêem seus pareceres. Senhor presidente, temos aí o projeto 56 de 2025, de suplementação. Então, solicito aí a Vossa Excelência, coloque em votação aí para que seja apreciado em regime de urgência. Submeto em discussão, em votação, a solicitação de urgência do projeto acima. Os vereadores favoráveis às primeras constantes, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Suspendo a sessão por 10 minutos para que os senhores vereadores possam dar os seus pareceres em pauta.
Vamos reiniciar a sessão. Solicito a leitura dos pareceres do projeto de lei do Executivo Municipal 42/2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 42 de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Manoel Ribas e para o período de 2026 e 2029. O Executivo Municipal solicita autorização legislativa para definir o programa do governo para fins de elaboração do plano plurianual para o exercício de 2026 a 2029. A proposição visa estabelecer as medidas, gastos e objetivos a serem seguidas pela administração municipal num período de 4 anos, conforme o artigo 165 da Constituição Federal. Cabe referir que o plano plurianual é um instrumento no qual o governo irá orientar, planejar a gestão da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas ao programa de duração continuada. Com a adotação deste plano, torna-se obrigatório o governo planejar todas as suas ações e também seu orçamento, de modo a não ferir as diretrizes nela contida, somente devendo efetuar investimentos em programas estratégicos previstos na redação do PPA para o período vigente. De acordo com a Constituição Federal da República, o projeto de lei do PPA deve conter as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada. Também que o plano plurianual é uma lei que regula os projetos governamentais de longa duração, ou seja, aqueles programas que tenham existência temporal superior a um exercício financeiro. Como existe obras, ações, projetos governamentais desenvolvidos em um intervalo de tempo superior a 1 ano. A criação do plano plurianual pretende responder a essa necessidade, assegurando-se o planejamento e a transferência por meio de uma disciplina legal que regula tais casos. A previsão do plano plurianual encontra-se no artigo 165, inciso 1º da Constituição Federal, e a sua abrangência no parágrafo 1º do mesmo artigo. Esse dispositivo define 2 modalidades de despesas que devem ser obrigatoriamente estar previstas no plano plurianual. A primeira dela é relativa às despesas de capital, que compreende os investimentos, as inversões financeiras e as transferências de capital. A segunda, a ser considerada na elaboração do plano plurianual, é a dos programas de duração continuada, ou seja, todos aqueles que estiverem a sua duração prolongada por mais de um exercício financeiro. O constituinte originário confiou na importância do plano plurianual e buscou a sua efetividade, determinando, por exemplo, que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem a lei que autoriza a inclusão sob a pena de crime de responsabilidade, conforme redação no artigo 167, parágrafo 1º da Constituição.
Tem-se que esse plano deve ser elaborado no primeiro ano do mandato do chefe do Poder Executivo, devendo ser encaminhado até o 4º mês antes do encaminhamento da sessão legislativa. Tendo vigência por 4 anos, inicia-se a execução do plano plurianual a partir do 2º ano do governo até o final do 1º ano do exercício financeiro do mandato subsequente. Os governos devem implementar processos de desenvolvimento que assegurem a utilização dos recursos naturais e econômicos do país no atendimento das necessidades das gerações presentes, sem esgotar as possibilidades de desenvolvimento das gerações futuras, ou seja, deve implementar o desenvolvimento sustentável. Neste contexto, surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, que passa a ser o código de postura para os administradores públicos de todo o país. Com essas novas regras, os governantes, sejam eles da União, dos estados, dos municípios, terão que obedecer, sob pena de severas sanções, aos princípios do equilíbrio das contas públicas, da gestão orçamentária e financeira responsável, eficiente e eficaz, sobretudo transparente. O objetivo da transparência é garantir a todos os cidadãos, individualmente, por meio das diversas formas em que costumam se organizar, acesso às informações que explicitam as ações a serem praticadas pelos governantes, as em andamento e a execução em períodos anteriores, quando prevê ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos, e realização de audiências públicas dos planos, diretrizes orçamentárias, orçamentos, relatórios periódicos da execução orçamentária e da gestão fiscal, bem como das prestações de contas e pareceres prévios emitidos pelos tribunais de contas. Assim, a Lei Complementar número 101, de 25 de maio de 2002, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, contribui para o exercício pleno da democracia, para obrigar os administradores públicos a decidirem seus gastos com responsabilidade e prover informações sobre a utilização dos recursos. No capítulo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, refere-se à transparência, controle e fiscalização e estabelece regras e procedimentos para a confecção e divulgação de relatórios e demonstrativos de finanças públicas, a fiscalização e o controle, visando permitir ao cidadão avaliar, através de informações disponibilizadas em relatórios, o grau de sucesso obtido pela administração das finanças públicas, particularmente à luz das normas previstas na Lei da Responsabilidade Fiscal. O PPA é um instrumento para planejar as ações do governo de caráter mais estratégico, público e de longo prazo, a ser considerado pelos administradores públicos. Hoje, pode-se entender o plano plurianual como instrumento que evidencia o programa de trabalho do governo, no qual se enfatiza as políticas, as diretrizes e as ações programadas ao longo prazo e os respectivos objetivos a serem alcançados, devidamente qualificados fisicamente. O controle a ser exercido interno e externamente ganhou maior importância, devendo o Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas e da população, verificar se as metas previstas estão sendo cumpridas.
pelo exame dos relatórios e dos anexos incorporados no planejamento. A transferência da Lei de Responsabilidade Fiscal está assegurada pelo incentivo à participação da população e pela realização de audiências públicas no processo de elaboração, como no curso de execução dos planos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos, conforme o artigo 48, parágrafo único, inciso 1º. E na Lei Orgânica do Município encontra-se os seguintes dispositivos a respeito do Plano Plurianual, demonstrado pelo artigo 9º, pelo artigo 33, parágrafo 1º, e pelo artigo 177, pelo parágrafo 11º. Na Constituição Federal de 1988, ainda temos os seguintes dispositivos que versam sobre a temática e pauta, no artigo 29, artigo 174, artigo 165, parágrafo 1º. Imprescindível, portanto, a participação da população através da realização de audiências públicas para apresentação e debate do plano, que deverá ser devidamente comprovado no presente projeto. A sessão deverá contar com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara e a deliberação será tomada por maioria absoluta dos votos. O voto será público e simbólico. Como não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 179 do Regimento Interno, o projeto do PPA deverá submeter-se a uma única discussão. Por derradeiro, a viabilidade temática do presente proposição, visto que, nos demais tópicos, adequa-se às normas declinadas na Constituição Federal da República, na Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Estadual, bem como pelo fato de apresentar de forma discriminada cada verba e programa para cada secretaria ou órgão. Ante ao exposto, não existindo restrição que constitua deficiência de ordem técnica e formal, esta comissão opina pela devida tramitação regimental do projeto. Manuel Ribas, nos dias 14 de outubro de 2025. Valdinei Fogaça Andreassi, relator. Pelas conclusões do relator, Giovanni Tonelli, presidente. Marcelo Porpilac, secretário. Parecer em conjunto com as comissões de Finanças e Orçamentos e temáticas sobre o projeto de lei número 42 de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Manuel Ribas para o exercício de 2026 a 2029. O Plano Plurianual, PPA, é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. Sua finalidade é estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. A presente proposição visa aprovar o PPA do município de Manuel Ribas para o exercício de 2026 a 2029, alinhando as políticas públicas às necessidades e demandas da população, bem como aos princípios de transparência, eficiência e responsabilidade na gestão fiscal. O projeto foi encaminhado a essa Casa de Lei para análise
e apreciação, após a realização de audiências públicas e consultas à sociedade civil, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a legislação do município. Após ciência ao plenário, o projeto veio à Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer, transcorrido o discurso do prazo regimental. O PPA em questão apresenta uma programação de ação e investimento que estão alinhados com as prioridades da gestão municipal e, de forma geral, com os anseios da população. Os programas propostos visam aprimorar a prestação de serviço público essenciais, como saúde, educação, saneamento básico, bem como fomentar o desenvolvimento econômico e social do município, compatibilidade com as metas fiscais. As previsões de receitas e despesas contidas no PPA estão em consonância com as metas e projetos de lei de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual em vigor. As metas propostas para o quadriênio de 2026 a 2029 demonstram compromisso com a responsabilidade fiscal e a sustentabilidade das finanças públicas, sem comprometer o equilíbrio das contas municipais. Assim sendo, não havendo impedimento, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto. É o parecer, Sala das Comissões, nos dias 16 de outubro de 2025. Giovanni Tonelli, relator. William Loche, presidente. Adilson dos Santos, secretário. Salete Boing de Medeiros, relatora. Adilson Israel de Oliveira, presidente. E Remi da Silva Amora, secretário. Senhor presidente, esses são os pareceres do projeto número 42 de 2025. Obrigado, vereador Salete. Submete em discussão e votação o projeto de lei do Executivo Municipal 42/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Manoel Ribas para o período de 2026 a 2029. Em discussão. Em votação, vereador Tonelli. Aprovo. Vereador Marcelo. Aprovo. Vereador Remi. Aprovo. Vereadora Salete. Aprovo. Vereador Ticão. Aprovo. Vereador Quincão. Aprovo. Vereador Valdinei. Aprovo. Vereador William. Aprovo. Aprovados por todo o projeto de lei 42/2025. Solicito que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei do Executivo Municipal 51/2025. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 51 de 2025. Proposta de lei. O Poder Executivo Municipal encaminhou a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei ordinário visando a alteração da nomenclatura do cargo de advogado e atualizar sua remuneração. O projeto está acompanhado da exposição de motivos que justifica a sua real necessidade. Também consta a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício vigente e nos dois próximos, bem como a declaração do prefeito, que é o ordenador da despesa, de que o aumento tem adequação orçamentária financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e a LDO. É o breve fato. Exame da admissibilidade. Adentrando na análise da proposição legislativa propriamente, observa-se que o projeto encontra-se em conformidade com a técnica legislativa, estando de acordo com a legislação aplicável. Além disso, cumpre destacar que o projeto de lei está redigido em termos claros, objetivos e concisos, em língua nacional e ortografia oficial, estando devidamente subscrito pela autora, além de trazer o assunto sucintamente registrado em ementa, tudo em conformidade com o disposto dos artigos 138 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manoel Ribas. A distribuição do texto também está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa, não merecendo qualquer reparo, restando, pois, cumpridos os requisitos de admissibilidade. Análise sobre os prismas legal e constitucional. De início, compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a consonância ao disposto do artigo 43 do Regimento Interno da Câmara Municipal, verificar a constitucionalidade, legalidade e legitimidade do proponente, bem como a técnica legislativa à hora utilizada.
Verificada a competência dessa comissão para a emissão de parecer sobre as proposições, passa-se a analisar os demais elementos necessários. Quanto à competência para a iniciativa dos projetos, fase introdutória do processo legislativo estabelece o artigo 146 do Regimento Interno da Câmara Municipal a quem caberá a iniciativa dos projetos. O Poder Executivo tem a competência legislativa para propor o Poder Legislativo a criação de cargos e seu âmbito, bem como a fixação ou aumento de sua remuneração, conforme prevê o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, e com observância do artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1º e 2º, ambos da Constituição Federal. A Lei Orgânica Municipal, nesse particular, determina que os cargos públicos ou aumento de sua remuneração sejam criados por lei, de iniciativa do prefeito municipal. É o que se extrai da inteligência do artigo 33, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município. Assim, quanto à iniciativa do projeto de lei em estudo, atende os ditames legais. Não obstante, a Constituição Federal exige prévia dotação orçamentária, previstas no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1º e 2º. Assim, o aumento da remuneração dos servidores pela administração direta só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrente. Me-ser lembrar, outro sim, que o referido reajuste salarial deverá estar previsto na LDO e na Lei Orçamentária Anual, bem como obedecer ao limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao gasto com pessoal. A Lei de Diretriz Orçamentária do município de Manoel Ribas, Lei 34/2024, dispõe relativamente às despesas com pessoal. Destarte, compulsionando a Lei Orçamentária Anual 53/2024, observa-se que há previsão orçamentária para acobertar a despesa oriunda do projeto de lei em epígrafe, atendendo ele, portanto, aos preceitos consagrados pela Constituição Federal e pelas leis de finanças públicas de responsabilidade fiscal. Gasto com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal entende como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da federação com os ativos ou inativos e os pensionistas relativos aos mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos cíveis, militares e membros de poder com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais gratificações, ora esses vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente a entidades de previdência, além dos valores dos contratos de terceirização de mão de obra, que se refere à substituição de servidores e empregados públicos, os quais serão contabilizados como outras despesas de pessoal. A despesa total com o pessoal é apurada somando-se a realizada no mês em referência com os dos 11 imediatamente anteriores, adotando seu regime de competência. Os limites da despesa total com o pessoal é de 60% para os municípios. Além desses limites, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que eles devem ser divididos dentro da esfera municipal em 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo. A Lei de Responsabilidade Fiscal trata ainda do controle da despesa total com o pessoal, estabelecendo que é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com o pessoal e não apresente estimativa de impacto orçamentário financeiro, no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, e a declaração do ordenador de despesa de que o aumento tenha adequação orçamentária e financeira, como a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que não atenda às regras da criação de despesa obrigatória de caráter continuado ou ainda que não atenda ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Nesse norte, cumpre trazer que dispõe no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que apresenta o artigo 16, inciso 1º, 2º, parágrafo 1º, inciso 1º, 2º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. E mais, o artigo 17 da Lei Complementar 101 de 2000 ainda prevê que, para que os atos que criarem ou aumentarem despesas obrigatórias de caráter continuado, deverá estar acompanhado da comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo ainda seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente da receita ou pela redução permanente de despesa.
Conforme o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina a verificação do cumprimento dos limites da despesa com pessoal. Será realizado ao final de cada quadrimestre e se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, serão vedados ao poder ou órgão que houver incorrido no excesso. O projeto de lei atende a todas as exigências da norma vigente, pois cumpre o previsto no artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000. Verifica-se ainda que o Executivo instruiu o projeto com documentos que visam preencher os requisitos da LRF e afirma que o limite de gasto com pessoal está no patamar de 48,11%, além de apontar os recursos dos impostos, dentre outras receitas sem vinculação destinada, como fontes de recursos para a despesa que ora se cria. Da tramitação e votação. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes de legislação e redação e de finanças e orçamento. Após a emissão dos pareceres na forma regimental e posterior inclusão da ordem do dia, a propositura deverá passar por apenas uma discussão em plenário, antes da votação em razão do regime de urgência. O quórum para aprovação será de maioria absoluta, assim que o voto dos membros da Câmara, através de processo de votação nominal, em conformidade com o artigo 197, inciso 1º do Regimento Interno. Ressalta-se a obrigatoriedade do presidente da mesa diretora votar em projetos com quórum de maioria absoluta, quórum qualificado, nos termos do artigo 195 do Regimento Interno. Outro sim é necessário que surta os efeitos legais a sanção do prefeito, que após a votação do mesmo em plenário da Câmara de Vereadores será um prazo de 15 dias para sancioná-lo. Não o fazendo no prazo legal, ocorre a sanção tácita do mesmo, que caracteriza-se pelo decurso de prazo sem manifestação, acarretando assim a promulgação e publicidade da referida lei pelo presidente da Câmara. No que tange à técnica legislativa, o projeto de lei em análise não encontra óbice nos requisitos da Lei Complementar Federal número 95/98, a qual dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Destarte, a proposta em análise harmoniza-se perfeitamente com o sistema jurídico e as normas aplicáveis à espécie em vigência. Conclusão: não há na presente proposição quaisquer ilegalidades ou inconstitucionalidades. Por tais motivos, somos de parecer favorável à tramitação e deliberação plenária do referido projeto de lei. É o parecer, é o voto. Manuel Ribas, 20 de outubro de 2025. Marcelo Pupilars, relator. Pelas conclusões do relator, Gilvan Tonelli, presidente. Valdinei Fogaça Andreas, secretário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 51 de 2025. O cargo de procurador é reservado aos profissionais que ingressar nos órgãos públicos superiores por intermédio do concurso público. São cargos organizados por carreira, conforme dispõe o artigo 132 da Constituição Federal, que pelo princípio da simetria tem aplicação nos municípios. Os procuradores lotados no Poder Executivo são conhecidos como procuradores municipais, enquanto os lotados no Poder Legislativo são procuradores legislativos ou procurador parlamentar. Por sua vez, os cargos com nomenclatura de advogados e de assessor jurídico, em regra, são destinados para cargos em comissão, livre nomeação e exoneração, ou seja, cargos que, na maioria das vezes, são ocupados por profissionais de fora da administração, sem concurso público. Os procuradores são profissionais que exercem a representação judicial do respectivo órgão que laboram, além de prestarem consultoria jurídica, dentre outras atribuições, exatamente as atividades exercidas pelo cargo de advogado. Busca valorizar o cargo e atrair e manter profissionais qualificados, garantindo uma remuneração competitiva e compatível com as complexidades e responsabilidades das atribuições de um procurador público. A proposta implica um aumento na despesa com pessoal. É necessário verificar se a dotação orçamentária existente é suficiente ou seja necessária uma suplementação. O projeto deve estar acompanhado da estimativa de impacto orçamentário e financeiro para o exercício atual e os próximos 2, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. A revisão remuneratória deve respeitar os limites de gasto com o pessoal estabelecidos na LRF para o Poder Executivo, sob a pena de comprometimento da sanidade fiscal da instituição. É preciso que o projeto indique a fonte de recursos para cobrir o aumento da despesa, com a anulação de dotações orçamentárias de outras áreas. É o parecer. Sala das Comissões, aos 13 de outubro de 2025. William Losch, relator. Pelas conclusões, Adilson dos Santos, presidente, e Giovanni Tonelli, secretário. Parecer das comissões temáticas sobre o projeto de lei número 51 de 2025. Trata-se do projeto de autoria do Executivo Municipal que o município de Manuel Ribas faz alteração da nomenclatura de advogado para procurador e revisão da remuneração do cargo. São medidas administrativas que modernizam e
a estrutura jurídica de um órgão público, geralmente um município ou um estado. A mudança de nome visa alinhar o cargo às funções de representação judicial e consultoria que já eram exercidas, enquanto a revisão salarial busca ajustar a remuneração com base em legislação municipal específica e, por vezes, com a intenção de equiparar um padrão mais adequado de mercado para as funções de procuradoria. A revisão salarial é uma atualização de lei que rege o cargo, buscando adequar o vencimento base à nova estrutura de carreira, e muitas vezes é uma realidade salarial mais condizente com a função. Essas alterações são feitas através de leis municipais que definem o valor do vencimento e os benefícios para a nova denominação do cargo. É o parecer, sala das comissões, aos 13 de outubro de 2025. Salete Boing de Medeiros, relatora, Adinaldo Israel de Oliveira, presidente, e Remi da Silva Mora, secretário. Senhor presidente, esse é o parecer aí do projeto 51 de 2025. Obrigado, vereador William. Submeto em discussão e em votação o projeto de lei do Executivo Municipal 51/2025, que faz alteração da nomenclatura do cargo efetivo de advogado para procurador e revisão da remuneração do cargo sobre o vencimento base atual constante na Lei Municipal 08/2020, de 18 de março de 2020. Em discussão. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite. Quero só fazer um breve comentário, senhor presidente. Fui procurado por alguns funcionários sobre esse projeto, né? Projeto ao qual eu sou favorável, porque acredito eu que quando um advogado se forma, né, ele tem seus méritos, e deixar claro para principalmente os funcionários que questionaram nós, principalmente eu, né, que aí nós estamos mudando, né, de advogado para procurador, né? E hoje, né, o advogado ali, ele ganha 30% de gratificação, né? Então, se nós tirássemos 30%, ele está tendo 5% de reajuste, né? Então, não está tendo aquele de exagero. Então, quero falar para os funcionários, que sou do lado do funcionário público, né? Nós também temos que ser favoráveis a esse projeto, porque acredito eu que seus advogados, que vão passar para procurador, que agora é uma responsabilidade a mais ainda, né? Esse ano o procurador não vai poder advogar fora, né? Então, quero falar que sou favorável a esse projeto, porque acredito eu que esse advogado tem seus méritos. Obrigado, senhor presidente. Em votação, vereador William. Aprovo. Vereador Valdinei. Aprovo. Vereador Quincão. Aprovo. Vereador Ticão. Aprovo. Vereadora Salete. Aprovo. Vereador Remi. Aprovo. Vereador Marcelo. Aprovo. Vereador Tonelli. Aprovo. Fica aprovado por todo o projeto 51/2025. Solicito o vereador Valdinei que faça leitura dos pareceres do projeto de lei do Executivo Municipal número 56/2025. Parecer da Comissão de Legislação e Redação sobre o projeto de lei número 56, de 14 de outubro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar junto ao orçamento do município de Manoel Ribas para o exercício de 2025, no total de R$ 281 mil. Relatório. O presente projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, submetido à apreciação do plenário desta Casa Legislativa, tendo por escopo a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 281 mil, destinado ao reforço de dotação orçamentária específica insuficiente no exercício financeiro de 2025, visando garantir a adequada execução das despesas previstas na lei orçamentária anual vigente. O referido projeto contempla ainda as devidas alterações nas ações constantes no Plano Plurianual, no PPA, e no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, no que couber, de modo a compatibilizar os instrumentos e planejamento orçamentário à nova ação proposta. Instrui o presente feito os seguintes documentos: o ofício, a exposição dos motivos que fundamentam a necessidade da medida e também a minuta do projeto de lei em questão. Expostos os elementos essenciais à compreensão da matéria, passa-se a emissão do parecer competente. Pedido de urgência. O presente projeto de lei tramita sobre o regime de urgência, em estrita conformidade com o disposto do capítulo pertinente do regimento interno dessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 180, a urgência consubstancia-se na dispensa das exigências regimentais ordinárias, excetuando-se no quórum legal, com o propósito de viabilizar a apreciação imediata de proposições cuja deliberação
se revele imperiosa sob a pena de grave prejuízo à sua oportunidade e conveniência administrativa. Parecer. Exame de admissibilidade. De início, compete à Comissão de Legislação e Redação, nos termos do artigo 43 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manoel Ribas, proceder à verificação quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, legitimidade do proponente, bem como quanto à observância das normas de técnica legislativa aplicáveis à matéria submetida à apreciação. Verificada a competência dessa comissão para a emissão do parecer sobre as proposições legislativas, passa-se a análise dos demais elementos essenciais à regular tramitação do projeto de lei. No que tange à iniciativa legislativa, compreendida como fase introdutória do processo legislativo, observa-se que o artigo 146 do Regimento Interno da Câmara Municipal estabelece com clareza os legitimados para a propositura de projetos de lei, sendo este atendido na espécie. Ressalta-se outro sim que o texto legislativo está redigido em linguagem clara, objetiva e precisa, em consonância com a norma culta da língua portuguesa, em conformidade com a ortografia oficial vigente. A proposição encontra-se devidamente subscrita por sua autora e acompanhada de emenda que consigna de forma sucinta o objeto da matéria, tudo em estrita obediência às disposições do regime interno da Câmara Municipal de Manoel Ribas. Ao adentrar na análise meritória da proposição legislativa em apreço, verifica-se que o projeto de lei sob exame encontra-se em estrita conformidade com as normas técnicas legislativas, observando os preceitos estabelecidos pela legislação pertinente. Análise sobre os prismas legal e constitucional. O orçamento público, como disso, encontra-se subordinado ao princípio da anualidade, segundo o qual as dotações orçamentárias devem corresponder às despesas estimadas para o respectivo exercício financeiro a que se vincula a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Nesse contexto, em regra, as previsões orçamentárias devem respeitar os limites estabelecidos na LOA. Todavia, inexiste vedação legal ou obstáculo de natureza constitucional ou infraconstitucional que obste a apreciação do presente projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, especialmente quando amparado em justificativa técnico-financeira idônea e devidamente instruído nos moldes legais. A Lei Federal 4.320, de 1964, estabelece as normas gerais de direito financeiro aplicáveis à elaboração e ao controle de orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, disciplina de forma expressa a possibilidade da abertura de créditos adicionais que compreendem os créditos suplementares especiais e extraordinários, conforme suas respectivas hipóteses legais e exigências procedimentais no artigo 40, 41, 42 e artigo 43. O projeto de lei em exame, em seu artigo 1º, explícita o quanto pecuniário a ser utilizado pelo Poder Executivo Municipal, delimitando com precisão os valores a serem alocados à nova dotação. Dessa forma, a proposição encontra-se amparada em fundamento legal e contábil idôneo, em estrita observância aos princípios da legalidade, do equilíbrio fiscal e da responsabilidade na gestão das finanças públicas, nos termos da legislação de regência, notadamente a Lei Federal 4.320, de 1964, o ato normativo que autoriza a abertura de crédito adicional deve conter obrigatoriamente a indicação do valor, da modalidade do crédito, se é suplementar ou extraordinário, e, sempre que possível, a respectiva classificação da despesa, elementos estes devidamente observados na propositura ora submetida à apreciação. Demonstrados, pois, os elementos legais e constitucionais pertinentes, conclui-se que o projeto de lei atende aos requisitos formais e materiais exigidos pelo ordenamento jurídico, sendo apto à deliberação no âmbito legislativo municipal. Diante do exposto, inexistindo óbices de natureza técnica, jurídica ou formal, que comprometam a regularidade da matéria, esta comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei em análise, recomendando o regular prosseguimento de sua tramitação no âmbito regimental da Casa ou desta Casa Legislativa. Da tramitação e votação. A presente propositura deverá ser submetida à apreciação das comissões permanentes competentes, quais sejam Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Mérito Temático, conforme a matéria tratada. Após a emissão dos respectivos pareceres, na forma regimental, e sua consequente inclusão na ordem do dia, a matéria será submetida a uma única discussão em plenário, desde que tramite sobre o regime de urgência, nos termos regimentais. O quórum necessário para a aprovação do projeto de lei será o de maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, ou seja, 5 votos, devendo a votação ocorrer por processo nominal. Cumpre ressaltar que, para que a proposição produza seus efeitos legais, é necessária a sanção do chefe do Poder Executivo Municipal. No tocante à técnica legislativa, verifica-se que o projeto de lei em análise não apresenta vícios formais, estando em consonância com os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar Federal número 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 59 da Constituição Federal. Destarte, conclui-se que a presente proposição se coaduna com o ordenamento jurídico vigente, não havendo qualquer incompatibilidade com os princípios, normas e diretrizes legais que regem o processo legislativo municipal. Conclusão. Diante do exposto, não se vislumbra qualquer óbice ou impedimento ao processamento e aprovação do presente projeto de lei, porquanto o mesmo satisfaz os pressupostos legais e constitucionais aplicáveis. Sob o prisma jurídico, a proposição mostra-se, até o presente momento, apta a ser aprovada. É, pois, com a devida vênia, o parecer que ora se submete à elevada apreciação deste egrégio plenário, com fundamento nas informações e documentos acostados aos autos. Ressalva-se, contudo, o direito de manifestação ulterior por parte dos outros órgãos ou comissões competentes. Assim, manifesta-se parecer favorável à aprovação do projeto de lei ora em análise. É o parecer, Sala das Comissões, ao 20º dia do mês de outubro do ano de 2025. Valdinei Fogaça Andreassi, relator, pelas conclusões do relator Gilvan Tonelli, presidente, Marcelo Popilars, secretário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 56, de 14 de outubro de 2025. O presente projeto de lei, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, submetido à apreciação do plenário dessa Casa Legislativa, tendo por escopo a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 281 mil, destinado ao reforço de dotação orçamentária específica e insuficiente no exercício financeiro de 2025, visando garantir a adequada execução das despesas previstas em lei orçamentária anual vigente. O referido projeto contempla ainda as devidas alterações nas ações constantes do Plano Plurianual, PPA, e no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, no que couber, de modo a compatibilizar os instrumentos de planejamento orçamentário à nova ação proposta. Instrui o presente feito os seguintes documentos: o ofício, a exposição dos motivos que fundamentam a necessidade da medida e a minuta do projeto. Expostos os elementos essenciais, a compreensão da matéria passa-se à emissão do parecer. Nos termos do artigo 44, o regimento interno desta Câmara compete a esta Comissão de Finanças e Orçamentos, dentre outras funções, manifestar-se aí sobre o mérito das matérias de ordem financeira, tributária e orçamentária e outras que direta ou indiretamente alterem a despesa ou a receita do município ou repercutam no respectivo patrimônio. Senhor Presidente, a Comissão de Finanças e Orçamentos, em atenção ao regimento interno, conheceu o projeto de lei, tendo em vista a competência da matéria. Análise financeira e orçamentária. O projeto de lei 56/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, tem por objeto autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 281 mil, destinado ao reforço de dotações orçamentárias insuficientes, visando garantir a adequada execução das despesas previstas na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2025. Conforme disposto em seu artigo 2º, a suplementação será custeada mediante anulação parcial de dotações orçamentárias nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Federal número 4.320/1964, o que preserva o equilíbrio fiscal e assegura o respeito aos limites e diretrizes da legislação orçamentária em vigor. A proposição está acompanhada da devida justificativa técnica e contábil, demonstrando que a medida não acarreta aumento de despesa global do município.
mas apenas a realocação de recursos entre dotações, conforme necessidade administrativa e financeira. Tal operação não compromete as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, tampouco infringe os parâmetros fixados no Plano Plurianual, no PPA, e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101/2000. A operação de anulação e suplementação de dotações orçamentárias constitui um instrumento legítimo da gestão financeira utilizado para ajustar a execução orçamentária às demandas efetivas de cada unidade administrativa, observando os princípios da eficiência, da economicidade e do equilíbrio das contas públicas. Dessa maneira, adotando-se como razões de decisão as análises técnicas e legais apresentadas, essa Comissão de Finanças e Orçamento manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 56/2025, por estar em conformidade com a legislação financeira, orçamentária e fiscal vigente. Conclusão: diante do exposto, não se vislumbra óbice ao pretendido, visto que o presente projeto de lei cumpre os requisitos de necessidades financeiras e encontra-se apto a ser aprovado até o presente momento. É subcensura o parecer que se submete à elevada apreciação com base nas informações apresentadas e nos documentos anexos sem embargo de outras opiniões. Manifestamos-nos à aprovação do projeto em questão. É o parecer, Sala das Comissões, ao 20º dia do mês de outubro do ano de 2025. Gilvan Tonelli, relator. Pelas conclusões do relator, William Loche, presidente. Adilson dos Santos, secretário. Parecer da Comissão de Méritos Temáticos. Relatório. O presente projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, submetido à apreciação do plenário desta Casa Legislativa, tendo o escopo a autorização da abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 281 mil, destinado aí ao reforço de dotação orçamentária específica e suficiente do exercício financeiro de 2025 para garantir a adequação e execução das despesas previstas na lei orçamentária anual vigente. O referido projeto contempla as devidas alterações nas ações constantes no Plano Plurianual, no PPA e no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, no que couber, de modo a compatibilizar os instrumentos de planejamento orçamentário à nova ação proposta. Está presente o ofício, a exposição dos motivos que fundamentam a necessidade da medida e também a minuta do projeto. Expostos os elementos essenciais à compreensão da matéria, passa-se a emissão do competente parecer. Parecer. Nos termos que determina o artigo 45, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manoel Ribas, que determina aí as funções da referida comissão, o senhor presidente, a Comissão de Méritos Temáticos, em atenção ao regimento interno, conheceu o projeto de lei, tendo em vista a competência da matéria. A suplementação proposta será viabilizada mediante anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme previsto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal 4.320/1964, mantendo-se assim o equilíbrio global do orçamento sem criação de novas despesas ou necessidade de ingresso de receita adicional. No exame do mérito, essa comissão constata que o projeto em análise objetiva reorganizar a execução orçamentária, realocando recursos de dotação com saldo disponível para aquelas que apresentam insuficiência, de modo a assegurar a continuidade e a eficiência das ações governamentais. Ressalta-se que a abertura de crédito suplementar mediante anulação de dotação ou de dotações é prática rotineira e prevista em lei, não representando aumento de gasto público, mas mera readequação interna de recursos dentro do mesmo exercício financeiro. Do ponto de vista administrativo, a medida revela-se oportuna e conveniente, uma vez que permite ao Poder Executivo ajustar as dotações à realidade das despesas efetivas, garantindo a continuidade de políticas públicas e o cumprimento das obrigações legais e contratuais do município. A matéria foi devidamente analisada pela Comissão de Legislação e Redação, que emitiu parecer favorável quanto à constitucionalidade, legalidade técnica legislativa, entendendo que o projeto se encontra formal e materialmente adequado à tramitação. Conclusão: diante do exposto, não se vislumbra óbice ao pretendido, visto que o presente projeto de lei encontra-se apto a ser aprovado até o presente momento. É subcensura o parecer que se submete à elevada apreciação, com base nas informações apresentadas e nos documentos anexos, sem embargo de outras opiniões. Manifestamo-nos à aprovação do projeto em questão. É o parecer, Sala das Comissões, ao 20º dia do mês de outubro do ano de 2025. Adinaldo Israel de Oliveira, relator, e pelas conclusões do relator, Salete Boing de Medeiros, presidente,
e Remi da Silva Mora, secretário. Senhor presidente, esses são os pareceres do projeto número 56/2025 do Executivo Municipal. Obrigado, vereador Valdinei. Submeto em discussão e votação o projeto de lei número 56/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Manoel Ribas, Estado do Paraná, a abrir crédito adicional suplementar no valor total de R$ 281 mil, junto ao orçamento do município para o exercício financeiro corrente em discussão. Em votação, vereador Tonelli. Aprovo. Vereador Marcelo. Aprovo. Vereador Remi. Aprovo. Vereadora Salete. Aprovo. Vereador Ticão. Aprovo. Vereador Quincão. Aprovo. Vereador Valdinei. Aprovo. Vereador William. Aprovo. Fica aprovado por todo o projeto de lei 56/2025. Declaro aberto expediente em plenário, grande expediente, pelo prazo de mental 90 minutos. E para isso, deixo a palavra livre aos senhores vereadores que querem se pronunciar. Alguém gostaria de fazer outra palavra? Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui primeiramente agradecer o empenho do nosso prefeito. Há alguns dias atrás nós levamos até ele um pedido para que encaminhasse para a Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná, e prontamente ele atendeu, fez os ofícios e encaminhou até a Secretaria, e fomos contemplados aí em uma parceria com 2 deputados nossos do União Brasil, o deputado estadual Gugu Bueno e o deputado federal Geraldo Mendes. Então, esses ofícios foi levado até ele lá. É uma escavadeira hidráulica, 780 mil, a gente já até aprovou há 2 semanas atrás esse recurso, já está garantido, e também já está garantido o recurso, vai passar ainda por essa casa, de mais R$1.450.000 para calçamento do nosso município. Então, assim, agradecer também os nossos deputados o Geraldo Mendes e o Gugu Bueno, por esse esforço, por esse empenho, junto à Secretaria de Agricultura do nosso estado, com o governador Ratinho Júnior e o prefeito Corona. Então, o Manoel Ribas está sendo contemplado com mais de 2 milhões de recurso para investir na agricultura do nosso município. E tem mais coisas aí, que em breve terá mais alguma coisa aí para que venha para o nosso município. Agradecer o Remi também, né, Remi? A gente da União Brasil aí, os nossos deputados somando e trazendo recurso para melhoria e qualidade de vida dos nossos munícipes. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém gostaria da palavra? Nada mais vem tratar, declaro encerrada essa sessão ordinária. Boa noite a todos e boa semana a todos.